E aí pessoal, vamos dar início ao nosso capítulo 5, tá bom? Figuras geométricas planas, tá certo? Vamos lá ver um pouco sobre ângulos e retas, tá bom? Ponto, reta e plano. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas aqui, tá bom? Ponto, reta e plano são conceitos que não têm definição. Para compreendê-los, podemos relacioná-los ao estudo de figuras geométricas espaciais, em particular aos elementos dos poliedros, vértices, arestas e faces, tá bom? Temos aqui um desenho, tá bom, de uma figura geométrica espacial. E o ponto é uma figura que não tem dimensão. E para representá-lo, usamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. Aqui podemos ver, olha, dois pontos, tá vendo? Olha, o ponto A e o ponto B. Agora vamos ver o plano. O plano é ilimitado em todos os sentidos e não tem espessura. É representado por meio de letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, tá bom? Nessa parte aqui, ó, amarela, está representado o plano que foi chamado de alfa. Aqui a letrinha alfa, tá bom? E reta, o que seria reta? Deixa eu adiantar aqui. Reta, pessoal, na matemática, a reta é uma linha que não tem extremidades, ou seja, não tem começo nem fim. Observe como representar graficamente a reta R que passa pelos pontos A e B. Aqui, ó. Tá vendo? Olha? A reta R que passa pelo ponto A e B. Podemos indicar uma reta por meio de uma letra minúscula do nosso alfabeto, ou por dois de seus pontos. Nesse caso, a reta pode ser indicada por R ou por AB e esse tracinho aqui em cima, tá bom? A setinha. Em relação a uma reta, podemos considerar um segmento de reta e também uma semi-reta. O segmento de reta, pessoal, ele tem um início e tem um fim marcado, tá vendo? Olha, diferentemente da reta, o segmento de reta ele tem um início e tem um fim, tá bom? Já a semi-reta, ela tem um início, porém não tem fim. Ela começa no ponto A aqui, ó, e passa pelo ponto B e continua. Já no segmento, olha, começa no A e para no B, tá bom? E o contrário também pode acontecer, olha. Pode começar no B, passar pelo A e não parar, certo? Vai continuar, porque não tem fim. Beleza. Deixa eu passar aqui as próximas páginas. Vamos ver um pouco sobre ângulos. Sim, pessoal. Aqui também fala o seguinte, olha, não é possível medir uma reta ou uma semi-reta. Entretanto, podemos medir um segmento de reta, porque ele tem começo e tem fim. Se tem começo e tem fim, então pode ser medido. Como, por exemplo, esse segmento BC, tá vendo? Olha, começou ó, aqui ó, no ponto 0 da régua, foi até o 3, ou seja, tem 3 centímetros, tá certo? Agora vamos ver um pouco a ideia de ângulos. Com certeza vocês já estudaram um pouco no ano passado sobre isso, mas vamos ver uma ideia básica sobre ângulos. Ângulos, pessoal, vamos lá, né? Aqui podemos ver essa figura, olha. Leste, norte, sul e oeste. E aqui tem a setinha, tá bom? Se dermos um giro completo, uma volta completa para a direita, iremos parar no mesmo ponto, no ponto N. Tá vendo? Demos um giro completo, certo? Um giro de 360 graus, né? Quando dá uma volta completa é 360 graus. Já aqui, pessoal, olha só, meia volta para a direita. Se daqui do N ele der meia volta para a direita, vai parar no ponto S, sul. Então deu a metade de uma volta, é 180. E aqui ele estava no ponto N e deu um quarto de volta para a esquerda. Então, olha, parou aqui no O. Tá vendo? Olha, então ele girou 90 graus para a esquerda. E essa figura aqui é a famosa rosa dos ventos. Deixa eu passar aqui. Beleza, pessoal, olha só. Nos giros em torno de um ponto fixo está presente a ideia de ângulo, o que também pode ser representado da seguinte maneira, olha só. Uma volta completa, a metade de uma volta, né, meia volta, um quarto de volta e 3/4 de volta. Os ângulos, podemos perceber, observar ângulos em várias situações, vários objetos, figuras, edifícios, está vendo? Olha, aqui temos placas de trânsitos que formam um ângulo, está vendo? O ângulo desenhado em azul. Aqui também topos de árvores e assim por diante, pessoal. Podemos observar ângulos em muitas coisas.
Aqui, olha, temos o seguinte. Um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Aqui, ou seja, começa no ponto O, né, a origem, aqui a semi-reta encontrou o ponto A e a outra semi-reta encontrou o ponto B. E juntas formaram um ângulo, tá vendo? Olha, um ângulo interno, chamamos de ângulo interno porque ele está na parte de dentro, tá certo? Os lados é OA, de O até A e O até B. E o vértice aqui, ó, representa a origem, certo? E o ângulo a gente pode representar como sendo o seguinte, olha, AOB ou BOA. O O está com um chapeuzinho, né, com acento circunflexo, porque exatamente é o vértice onde o ângulo foi formado. Tá vendo que esse ângulo pertence a esse vértice O? Por isso que o chapeuzinho fica aqui, ó, o acento circunflexo fica no O. Tá bom? Duas semirretas distintas e com a mesma origem formam dois ângulos. Aqui na figura ele mostra aqui, ó, o ângulo interno, que é exatamente igual a esse. E também forma outro ângulo, que é chamado de ângulo externo, tá bom? Ângulo externo. Aqui, pessoal, temos uma ferramenta muito importante que nos ajuda a medir ângulos, que é o transferidor, certo? Transferidor, tá vendo? Olha, tem o centro dele e aqui tem a linha de fé. Para você calcular a medida de um ângulo, você vai usar esse transferidor rente a um dos lados desse que forma esse ângulo, tá bom? Aí você consegue medir, como está aqui na imagem, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui, ó. Olha só, pessoal, tá vendo? Aqui ele mediu o ângulo igual a essa linha aqui, tá vendo? Ele deixa reto com a linha de fé e coloca no centro do transferidor. Aí você vem, ó, vem, encontrou esse ângulo aqui, ó, que aqui ele deu zoom, que é exatamente o ângulo de 48 graus. Ó, do zero até aqui é 48 graus. Assim podemos apresentar o giro de uma volta completa, de meia volta, de um quarto de volta e de 3/4 de volta da seguinte maneira, olha. Uma volta completa, como vocês já sabem, é 360 graus. Meia volta é 180. Um quarto de volta é 90 graus. E 3/4 de volta é 270 graus, tá bom? Aqui, olha, de acordo com as suas medidas, podemos classificar os ângulos em agudo, reto, obtuso ou raso, tá bom, gente? Quando o ângulo ele é menor do que 90 graus e maior do que zero, ele é chamado de ângulo agudo. Quando ele é exatamente igual a 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Quando ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. E quando ele é exatamente igual a 180, ele é chamado de ângulo raso. Aqui na imagem podemos perceber um ângulo reto, né? Olha, na trave, tá vendo? Olha, o travessão com esse lado da trave aqui forma um ângulo reto de 90 graus. O ângulo reto, pessoal, o livro costuma trazer dessa forma aqui, olha, um quadradinho e um pontinho no meio para representar o ângulo de 90 graus, que é bastante utilizado, tá bom? E aqui ele explica a construção de ângulo com uso de régua e transferidor. Vou pular essa parte aqui e aqui já temos as atividades, tá bom, gente? Vou passar um pouco essa parte para explicar para vocês as retas paralelas e retas concorrentes. Está aí. Beleza, pessoal. Retas paralelas, elas não se tocam, tá bom? É o resumo de tudo. Reta paralela, elas não se tocam, mas elas devem estar paralelas uma à outra, tá bom? E retas concorrentes, elas se tocam, elas se cruzam, tá bom? Aqui podemos perceber, olha, essa reta B, ela é paralela com essa reta C. Já a reta A, ela é concorrente com a reta C. Tá vendo que ela cruza a reta C e também cruza a D. Então ela é concorrente também com a reta D, certo? Beleza. Duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e não se cruzam, isto é, não tem ponto em comum, mantendo sempre a mesma distância uma da outra. E elas são representadas por essa forma aqui, por essa nomenclatura aqui, pessoal. Olha. Isso significa que a reta R ela é paralela a S, porque colocou esses dois tracinhos aqui, um pouco inclinado, representa que elas são paralelas, tá vendo? Olha no desenho, a reta R e a reta S são paralelas, não se tocam, não se cruzam. Já as retas concorrentes, elas têm duas
classificações, tá bom? Olha só, se o ângulo formado por duas retas concorrentes for diferente de 90 graus, elas são chamadas de oblíquas. Quando elas são concorrentes e dá 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares. Aqui está um exemplo de retas oblíquas e aqui está o exemplo de retas que se cruzam, que são perpendiculares. Por quê? Formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem que fazer as atividades. Na quinta-feira irei colocar as correções, tá bom? É isso, a nossa aula e até mais.